Os 12 Trabalhos de Hércules. Uma história de Leonardo Scianca, ilustrações de Patrícia Lima. Nasce um herói. Nunca houve nem haverá herói de maior grandeza que o grego Héracles, mais conhecido pelo seu nome romano, Hércules. Antes mesmo de nascer, ele já estava destinado a ser o maior herói de todos os tempos, maior na coragem, força e determinação, e também no sofrimento que carregou a vida inteira. Estou aqui, queridos, para mais uma história contada. A história do grande herói Hércules, o grande herói grego. O nome da história: Os 12 Trabalhos de Hércules. Naquele tempo, a Grécia era dividida em pequenas cidades que guerreavam incessantemente uma com as outras. Zeus, o deus de todos os deuses, desejava muito a união de toda a Grécia. Como sabia que essa não seria uma tarefa simples, decidiu gerar um filho com uma mulher muito especial, a Alcmena. Porém, ele já era casado com Hera. Mas ele estava decidido. E a criança cresceria para ser um herói dotado dos poderes necessários para realizar seu desejo. Mas Zeus era casado. E aí, como seria isso? Hera, uma deusa, tinha muitos ciúmes da criança e da Alcmena. Alcmena deu à luz a filhos gêmeos. O primeiro a vir ao mundo foi Hércules, seguido de Íficles. Hércules foi um bebê grande, esperto e especialmente muito forte. Zeus tentava o quanto podia zelar por seu filho. Mesmo assim, ele temia que a ciumenta Hera pudesse matar a criança. Um dia, a lua iluminava o berço em que Hércules e seu irmão dormiam, quando duas serpentes rastejavam pelo quarto, sorrateiras, comandadas pela enraivecida Hera, a ciumenta. Os dois répteis escalaram o berço. A primeira serpente enlaçou-se no corpinho de Íficles. A outra já preparava o bote contra Hércules quando seu irmão gritou sufocado. O pequeno herói despertou com a serpente prestes a atacá-lo. Hércules segurou firme as duas serpentes, uma em cada mão, esmagou-as e atirou-as longe. Essa foi a primeira das façanhas que Hércules realizaria. À medida que Hércules crescia, sua incrível força tornava-se incontrolável. Ao chegar à adolescência, o herói já ostentava uma altura descomunal de um verdadeiro gigante. Ele tinha cerca de 2,5 metros de altura. Hércules casou-se com Mégara e com ela teve 3 filhos. 3 filhos. Mal sabia o herói do destino que lhe aguardava. Não iria desfrutar muito tempo da felicidade que sua família lhe proporcionava. A loucura de Hércules. Hércules vivia em seu palácio e passava grande parte do seu tempo na companhia dos filhos e esposa. A felicidade familiar e as vitórias gloriosas do herói
provocavam em Hera um terrível desgosto. Por esse motivo, a deusa Hera resolveu atacar novamente. Certo dia, enquanto Hércules brincava com seus filhos, Hera fez com que um véu invisível caísse diante dos olhos daquele pai tão dedicado e carinhoso. O sinistro véu tinha o poder mágico de turvar sua visão e seu raciocínio também. A imagem provocada pelo véu era perturbadora. Hércules viu, em lugar de seus próprios filhos, 3 ferozes dragões prontos para atacá-lo. Com seu instinto de guerreiro, o herói reagiu sem perceber que se tratava de uma ilusão. Foi tomado por uma fúria avassaladora. Pensando em defender-se de um perigoso ataque, agarrou cadeiras, mesas e o que mais havia por perto, atirando tudo sobre a cabeça dos imaginários dragões. Hércules estava irreconhecível, com os olhos revirados. Não tardou a matar o primeiro e o segundo dragão. Só que, na verdade, não eram dragões, eram seus filhos. E até que Mégara, sua esposa, horrorizada com o que estava acontecendo, chegou. Hércules deu uma flechada e acertou os corpos da mãe e do filho, matando-os em um só lance. Não bastasse, ainda tomado de uma raiva demoníaca, destroçou e arrebentou todo o palácio. As pessoas fugiam da sua ira, na tentativa de escapar da agitação selvagem daquele homem forte que o mundo havia conhecido. Em pouco tempo, o palácio se transformou em um grande amontoado de pedras. Palas Atena, uma boa deusa, então resolveu intervir, retirando o véu invisível do seu rosto, com o qual Hera tinha amaldiçoado a vida de Hércules. Nosso herói, recobrando a sua consciência, descobriu entre os destroços do palácio não os dragões que pensava ter combatido, mas os 3 filhos e esposa. Ele mesmo não acreditava no que via e no que tinha feito. Como podia ter matado com as próprias mãos as pessoas que ele mais amava? Então, desorientado, Hércules abandonou suas terras antes que fosse expulso de lá. Perambulou sem ânimo e sem rumo, até decidir aconselhar-se no oráculo de Apolo. Ao perguntar como poderia pagar pelos assassinatos cometidos, Hércules recebeu a seguinte resposta do deus lá no oráculo: você deverá servir a seu primo Euristeu, rei de Micenas, submetendo-se aos 12 trabalhos que ele lhe impuser. Somente após ter completado o último trabalho, será perdoado pelos deuses de todos os seus crimes. Hércules sentiu-se aliviado ao ouvir as palavras lá no oráculo. Ainda que levasse em seu peito toda a culpa do mundo, finalmente sabia o que fazer, que caminho seguir. O rei Euristeu era um homem frágil e covarde, conhecido por temer a própria sombra. Assim que avistou Hércules à porta de seu palácio, desejou ver-se livre do primo, que o fazia sentir-se tão medroso e insignificante. Aproveitando-se da insegurança de Euristeu, Hera provocou uma visão na mente de Euristeu, ajudando a se decidir por um trabalho que fosse impossível de ser realizado e que levasse Hércules à morte. Olha, era ela que inspirava o Euristeu a dar os trabalhos para Hércules. A luta contra o leão Nemeia. O primeiro trabalho imposto por Euristeu a Hércules foi o de caçar e matar o leão de Nemeia.
Como prova, o herói deveria trazer sua pele de presente ao rei. O leão vivia nas florestas da Nemeia, região vizinha. Um leão enorme e aterrorizante. Sua pele mostrava-se impenetrável. Nenhuma flecha, lança ou espada mais afiada podiam perfurar a pele do leão. Depois de subir as montanhas, atravessar desfiladeiros e matar inúmeros outros animais ferozes que cruzavam o seu caminho, o herói finalmente encontrou as pegadas que pareciam ser do leão de Nemeia. Seguiu-as até deparar-se com o feroz animal. Como faltava pouco para anoitecer, Hércules avistou o leão sem que este o visse. O herói pôde então esconder-se atrás de um arbusto e esperar que o animal se aproximasse um pouco mais. Armou cautelosamente o seu arco e atirou uma flecha, como se fosse de brinquedo. Em vez de penetrar na pele da fera, a flecha ricocheteou como se tivesse atingido uma rocha. O animal ergueu a cabeça, revirou os olhos e mostrou os dentes gigantescos. Hércules aproveitou que o leão se postou de peito aberto e lançou nova flecha que novamente caiu aos pés do monstro. Quando Hércules ia arremessar a terceira flecha, o leão o viu e correu em sua direção. Então ele puxou sua clava e, golpeando o animal na nuca, atirou-o no chão. Antes que a fera se levantasse novamente, saltou sobre suas costas, agarrando-o pelo pescoço com os braços. Apertou o animal com tanta força que ele morreu em poucos minutos. Cobriu o próprio corpo com aquela esplêndida pele de leão que arrancou do animal com as próprias unhas do leão, fazendo-a para si uma armadura e usando a cabeça da fera como capacete. Quando Euristeu viu Hércules se aproximar, trazendo a pele do leão atirada às costas, foi tomando de temor diante do poder divino do herói. Ao receber o presente em suas mãos, desmaiou diante de todos. A Hera, ciumenta, poderosa e vingativa, não tardou a aproveitar o sonho de Euristeu para ditar a segunda tarefa de Hércules, que deveria realizar. Esperava ardentemente que dessa vez ele não pudesse cumpri-la e jamais regressasse viva.